Olá, tudo bem? Hoje temos o prazer de receber na TV Câmara, no programa Sala de Visita, o médico Ivan Naja Samarco. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, Cacá, pela oportunidade de conversar. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Vim aqui para conversar um pouquinho sobre a minha especialidade, sobre a ortopedia, a traumatologia, as lesões do esporte, que é o que eu mais gosto, e as lesões do joelho, né? Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e atender a população de Penápolis. O Dr. Ivan, que é especialista em ortopedia e traumatologia, inclusive pela Sociedade Brasileira desse setor. Especialista também em medicina do esporte e cirurgia do joelho. Doutor Ivan, primeiro abordando assim, a sua opção, você é de família tradicional em Penápolis, o seu avô, Dr. Braulio Samarco, uma referência no direito, o seu pai, Dr. Ivan Samarco, é da área da médica também. Saúde. E como que foi a sua opção pela área da medicina, né? Porque você tem na sua família ali a área do direito e também a área médica. Como foi essa opção? Bom, Cacá, desde pequeno eu sempre gostei da área médica, foi uma coisa... Convivi muito na minha casa, né? Apesar de meu pai não ser médico, mas ele tem um laboratório de análises clínicas, então é da área da saúde, e eu acabei convivendo muito em casa com a influência do setor da saúde, né? E isso foi, acho que puxou um pouquinho para o lado da área médica, sempre gostei desde criança, sempre quis ser médico, e acabei conseguindo atingir esse meu objetivo, né? Tanto eu quanto meu irmão, né? Nós dois. O Glauco, né? O Glauco também é um médico e está muito bem. Pena que não está morando aqui em Penápolis com a gente, mas também acabou optando pela área médica. E falando um pouquinho da sua formação, né? Sim, eu me formei em Marília, né? Fiz medicina em Marília. Fiz também ortopedia e traumatologia na FAMEMA em Marília, né? Na Faculdade de Medicina de Marília. E depois eu fui para a USP em São Paulo, onde eu fiz a minha subespecialização, que a gente chama de R4, né? Por ser o 4º ano de residência. Pois são 3 anos de residência em ortopedia e traumatologia. A gente faz a prova de título e assim que a gente passa na prova de título, a gente tem a oportunidade de escolher uma área de atuação mais específica. E aí eu escolhi em fazer medicina do esporte e cirurgia do joelho e acabei indo para São Paulo. Fiz o R4 no HC, na USP em São Paulo, de medicina do esporte e cirurgia do joelho, e acabei ficando em São Paulo mais uns 4, 5 anos, trabalhando, e foi onde resolvi mudar de vida e sair de São Paulo. E a medicina, essa escolha pela especialização na medicina do esporte, tem a ver com o seu gosto também. Você é a ortopedia em si, né? Quando eu comecei, quando eu terminei durante a faculdade toda eu treinei jiu-jitsu muitos anos desde criança, acho que desde criança eu lutei jiu-jitsu, e na faculdade, durante a minha faculdade toda também treinei. Foi a época que eu fui mais competidor, que eu cheguei a participar de alguns campeonatos grandes, né? E isso me levou a fazer ortopedia e traumatologia. E quando eu terminei a ortopedia, também optei em medicina do esporte, acho que justamente por sempre gostar de esporte, sempre conviver com o esporte, sempre gostar muito disso. Então, eu queria trabalhar com atletas, queria trabalhar não só com jiu-jitsu, com artes marciais, mas todo tipo de atleta. Eu acho que o esporte ele é muito importante na vida de todo mundo. Acho que o esporte tem que fazer parte da rotina das pessoas, né? E não só o atleta profissional, não. O atleta amador, né? Como a maioria das pessoas gostam de jogar o futebol no final de semana, praticar uma atividade física, o crossfit, que hoje em dia está bastante em alta também na nossa sociedade. Então, todos esses esportes, todos esses atletas que às vezes têm uma lesão, que precisam ser tratados corretamente, muitas vezes acabam ficando parados, afastados do esporte por tempo prolongado, né? Então, a minha função é tentar fazer esse atleta se reabilitar e voltar mais precocemente a esse esporte. Como nós já falamos, uma das suas especializações é o joelho, né? E uma parte que sempre dá problema, né? Eu tenho amigos que jogam futebol e vira e mexe, mesmo aquele amigo que bate o futebol no final de semana, tô com problema no joelho. Sim, né? Até porque, quando eu fiz a minha subespecialidade, né, em medicina do esporte, o que mais a gente operava é joelho, né? Pela frequência do futebol, né? Nosso país, todo mundo joga futebol, a grande maioria das pessoas gostam de jogar futebol, e esses atletas que jogam futebol não tão frequentemente, as pessoas que jogam futebol final de semana, são os atletas que na maioria das vezes têm lesões mais frequentes, né? Porque não tem um bom preparo muscular, não está habituado a fazer aquela atividade. E o futebol é um esporte com alto contato, e principalmente é um esporte que tem muita mudança de direção. O atleta do futebol, ele não corre
no sentido único, numa direção única. Ele tem muita mudança de direção. Isso faz com que tenha lesões frequentes do joelho, né? Um outro fator importante das lesões do joelho é o tipo do calçado no futebol. As pessoas jogam em campo, muitas vezes em society, em campo, e usam aquelas chuteiras. A chuteira, ela prende muito o pé na grama. Isso faz com que tenha muitos entorses do joelho. Na hora que vai fazer um salto e cai, acaba prendendo a grama, e quando você faz uma rotação do corpo, você acaba fazendo lesões graves do joelho. E para efeito do joelho, o aquecimento também ajuda a prevenir problemas? O aquecimento ajuda, mas o que mais ajuda é o fortalecimento muscular, né? O atleta que ele gosta de jogar futebol esporadicamente, é muito importante ele fazer um trabalho paralelo de fortalecimento, né? Um trabalho que ele consiga fazer um fortalecimento, não precisa ser marombeiro, nada disso não, mas um fortalecimento muscular, na academia, um equilíbrio muscular com frequência, principalmente do quadríceps, que é um dos principais estabilizadores do joelho. Quando o atleta consegue ter esse fortalecimento, consegue ter um equilíbrio muscular bacana, a chance de ele ter uma lesão é muito menor. Por isso que os atletas profissionais fazem tanto essa parte muscular, né? O fortalecimento, a academia, até para evitar a lesão, né? É muito importante o aquecimento, mas também o preparo muscular para praticar aquela atividade física. E a questão do peso ou sobrepeso acaba influenciando também? Sim. O sobrepeso, né, o excesso de peso, aumenta a carga em cima da articulação, né, principalmente no joelho, quadril, tornozelo. Então, o atleta que tem o sobrepeso, ele acaba sobrecarregando as articulações, levando a dor, né? As lesões de cartilagem que são ainda um grande dilema para discussão dentro da ortopedia, né? A cartilagem, acho que falando um pouco popularmente, é aquela capinha que recobre o osso, né? E essa capinha que recobre o osso, ela é muito comum de ter essa lesão. Então, quando tem a lesão dessa cartilagem, ainda é uma região que não sofre a cicatrização da cartilagem é muito precária no nosso corpo. E isso faz com que o paciente tenha dor e muitas vezes a gente fica de mãos atadas. A gente não consegue um tratamento tão eficaz no reparo dessa cartilagem, porque realmente ela não tem o dano não sofre reparo no nosso corpo, entendeu? Então, a gente fala que o que está gasto da cartilagem, ela é permanente. E isso faz com que o paciente tenha dor a longo período, a longo prazo, justamente por causa, às vezes, desse sobrepeso, sobrecarga no joelho e a falta de fortalecimento muscular. E o tratamento? Diagnosticado o problema no joelho, cirurgia ou por medicação também, infiltração? Como é que funciona? Existem vários tratamentos, né? Vários tratamentos. Né? As lesões mais comuns do joelho, né? As lesões mais comuns do joelho são as lesões condrais, que são as lesões da cartilagem, as lesões meniscais. O que é o menisco? Popularmente falando também, né? Acho que a maioria das pessoas sabe, mas só para explicar um pouquinho, o menisco são duas estruturas que nós temos dentro do joelho, né? Eles têm o formato de C e a gente tem o menisco medial e o lateral. Qual é a função do menisco? O menisco tem várias funções, mas a principal função é ser o amortecedor do joelho, é amortecer a carga do joelho, tá? E o menisco, quando a gente tem um entorse, tem lesões de repetição, uma sobrecarga, a gente pode ter uma lesão dessa estrutura. E qual é o grande problema da lesão do menisco? Primeiro, é a dor e por ser também uma estrutura pouco vascularizada. O menisco é dividido em algumas áreas. Existe a parte dele que é bem vascularizada, que tem uma boa cicatrização, e existe a parte dele que é pouco vascularizada. Essa parte pouco vascularizada muitas vezes não tem uma boa cicatrização. E a gente às vezes precisa partir para o tratamento cirúrgico ou para tentar ressecar aquele pedacinho do menisco que está causando dor, que não é bom, porque o atleta fica sem, ou o paciente fica sem, e isso pode gerar uma artrose no futuro, ou partir para uma sutura daquele menisco, né? A sutura do menisco é a gente tentar fazer o reparo e para tentar uma cicatrização daquela estrutura, o que seria ótimo, mas nem sempre é possível. Então, muitas vezes a gente faz a retirada daquela lesão para melhorar a dor desse paciente. É muito interessante que até alguns anos atrás existia uma teoria de que o menisco, quando tinha lesão, já tirava ele inteiro e melhorava a dor. E realmente isso acontecia, né? E o atleta que é do futebol, ele vai lá, tirava o menisco, em pouco tempo, 3, 4 semanas, o atleta já estava jogando bola de novo sem dor. Só que começou a se ver que, em poucos anos, o joelho desse atleta acabava, evoluía com uma artrose severa, e isso fazia com que a sobrevida do atleta, ou só a sobrevida do paciente, em relação à evolução com a artrose, era muito menor.
né? Então, começou a perceber que a gente tem que tirar o mínimo possível desse menisco ou até mesmo tentar uma sutura para ter uma qualidade melhor do tratamento. Agora, curiosidade de um leigo minha, por que o joelho dói tanto numa pancada? Toda pancada dói, né? A grande questão é que o joelho é uma articulação. E o joelho é feito para fazer a flexo-extensão. Então, se a gente tem uma pancada que faz um movimento, por exemplo, rotacional, movimento de entorse, ou um movimento de abertura medial ou lateral, né, que a gente chama de varo ou valgo, ele tem as estruturas elas sofrem um dano, né? Os ligamentos que seguram o joelho no lugar, eles podem sofrer uma lesão, né? Estica ou até mesmo faz uma lesão parcial, porque os ligamentos são como se fosse uma corda que segura o joelho no local. Então, quando ele sofre um dano, um trauma, e que pode ter um entorse dessas estruturas, e aí a dor é bem importante, entendeu? Vamos pensar num caso extremo. Alguém pode deixar de andar por problema no joelho? Sim. Grande questão é que existem algumas lesões que levam a uma instabilidade severa, né? A gente tem alguns ligamentos no joelho, né? São como se fossem cordas que mantêm o joelho no lugar, que seguram a tíbia no fêmur para o joelho não sair do lugar, né? Existem alguns traumas tão importantes que podem levar a uma luxação desse joelho, uma instabilidade severa, né? Luxação é quando desarticula, quando sai do lugar, tá? Então, não é comum no esporte. É muito comum em acidente de trânsito, queda de moto, né? E isso faz com que o joelho evolua com uma instabilidade muito severa. E esse paciente, quando vai andar, tem uma instabilidade tão severa que não consegue ter confiança para pisar no chão e esse joelho fica frouxo, né? Existem também as lesões que evoluem. Por exemplo, o paciente tem uma lesão dessa ou uma fratura muito grave do joelho. Aí faz um tratamento cirúrgico, mas esse paciente ele está sujeito a ter um desgaste precoce. O que é isso? É a famosa artrose, né? A artrose é o desgaste daquela articulação. E se o paciente com uma artrose mais severa dessa articulação, pode levar realmente uma dor intensa, com dificuldade de andar, dificuldade de ambulação devido à dor. Doutor Ivan, você que também é especialista em cirurgia do joelho, o que pode ser falado? Como que é uma cirurgia do joelho? É complexa? Como é que funciona? Existem várias cirurgias dependendo da lesão, né? Então, as cirurgias do joelho, na grande maioria das vezes, pensando em lesões meniscais, lesões ligamentares, são feitas hoje por artroscopia, né? Que é aquela cirurgia por vídeo. As cirurgias artroscópicas são cirurgias tecnicamente difíceis, né? Que precisam de um treinamento, né? Um treinamento diferente. A pessoa precisa ser treinada e capacitada para aquilo, né? Mas são cirurgias que têm bons resultados. Lógico que, igual eu falei, algumas lesões já degenerativas, como artrose, lesões condrais grandes, que são as lesões da cartilagem, a gente não consegue ter ainda um bom resultado com essas cirurgias por vídeo, né? Mas as reconstruções dos ligamentos, os tratamentos do menisco, e a gente consegue ter bons resultados com a cirurgia por vídeo. Isso, aproveitando isso, e novas tendências na área de ortopedia, tem surgido, tem inovado nessa área? Sim, né? As cirurgias por vídeo são extremamente modernas, né? As lesões de cartilagem, ainda é muito novo isso no país, né? No Brasil, mas existe agora o transplante de cartilagem, que a gente tira a cartilagem de uma outra região e coloca naquele buraquinho de cartilagem que a gente tem. Existem também umas membranas novas, que são membranas de cartilagem. Existem algumas que são sintéticas, existem algumas que são feitas a partir de lesões, por exemplo, de porco, tira um pedacinho de cartilagem, essas cartilagens são cultivadas em laboratório e é feita uma membrana, e essa membrana é colocada aderida com tipo de uma cola no buraquinho da cartilagem. Também é uma coisa muito nova, né? Os meniscos, até alguns anos atrás, retirava os meniscos e começou a ver que esses pacientes evoluem muito mal. E aí agora existem também alguns tratamentos novos com transplante de menisco, né? Esse transplante de menisco também é uma coisa muito nova, mas eu acho que é uma tendência para um futuro breve, para um futuro próximo. Na área da ortopedia, nós falamos muito do joelho, né? Quais são outros principais problemas assim comuns? Acho que as dores, né? As dores articulares, né? As dores nas costas, né? Muitos pacientes no consultório procuram por dores nas costas, muitas vezes associado a problemas trabalhistas, né?
pacientes trabalhadores braçais, que trabalham com peso, trabalham com excesso de carga, tem bastante dores nas costas. Mas o princípio é o mesmo, né? Fortalecimento para poder aguentar o trabalho do dia a dia ou o esporte do dia a dia. Às vezes as pessoas trabalham pesado e acham que o trabalho já é o suficiente para fortalecer. Na verdade, isso não acontece, né? O trabalho, ele precisa de um fortalecimento paralelo para o paciente ter um bom resultado, não ter dor, não sobrecarregar aquela musculatura tanto quanto deveria. O ombro também, acho que o ombro é um problema bastante frequente, né? As dores nos ombros, as lesões tendíneas, pacientes que usam muito membros superiores, que pegam peso, levantam os braços bastante, isso leva também, muito frequente, essas dores no ombro. Acho que são as 3 queixas mais frequentes. Incluído nisso a parte da natureza, né? Nós vamos envelhecendo, né? Sim. E aí, que cuidados que o senhor indicaria para ter uma prevenção, né, em muitos problemas? O primeiro cuidado é realmente o fortalecimento muscular, igual a gente já falou. Acho que o fortalecimento muscular ele é muito importante para tudo, né? Para prevenção das lesões. Algumas pessoas têm um fator predisponente, uma predisposição a ter algumas doenças que levam à dor, né? Principalmente com o passar do tempo, com o envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente tem algumas características. Nossos músculos eles começam a ser transformados em gordura. Quando nossos músculos passam a ser transformados, eles ficam mais fracos, sobrecarregam mais nossas articulações. Com o passar dos anos também, as nossas estruturas articulares elas sofrem um processo degenerativo, que a gente chama de artrose, né? E algumas pessoas têm esse processo muito maior e a gente tem artroses mais graves, a ponto de no joelho, por exemplo, que é o que eu tenho mais hábito, né? Ser necessário até uma substituição daquela articulação por uma prótese, né? É muito comum aí as pessoas falam, eu fiz uma prótese, né? O que é a prótese? É retirar aquela articulação que ela já está com processo degenerativo avançado e substituir por metal, né? A prótese de joelho. É uma cirurgia que ela é indicada para pacientes idosos, algumas vezes sim, a gente usa em pacientes mais jovens, mas com restrições, né? Ela é indicada para pacientes idosos e que tem bons resultados para pacientes mais idosos realmente, que tem aí uma demanda menor, né? E algumas coisas, né? Pacientes que têm essa predisposição, evitar algumas coisas que podem realmente levar a dor. Por exemplo, o paciente que tem uma artrose no joelho, no quadril, no tornozelo. Algumas atividades físicas não devem ser realizadas. Por exemplo, caminhadas longas, esportes que têm impacto, né? Saltos, tudo isso vai sobrecarregar a articulação. Esse paciente talvez tenha que optar por uma atividade de bicicleta ou uma atividade de natação, um fortalecimento na academia e evitar impacto realmente nessas articulações, que isso leva a uma degeneração articular e dor, né? Então, essa mudança de hábito do paciente também, às vezes, é muito importante para não ter tanta dor. Ainda sobre o esporte, vamos pensar no caso de uma criança adolescente que está lá para iniciar, né, uma escolha pelo esporte. Existiria, assim, alguma indicação? Olha, inicialmente parte para isso, ou depende muito de cada caso, é um caso? Depende muito, né? Existe a criança que é normal, o adolescente que não tem restrição, ou seja, não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma doença em específico, não tem uma contraindicação. Na verdade, é igual eu falei, ele precisa ter sempre um fortalecimento. Quanto mais musculatura dele preparada, menos dor vai ter, né? Existem alguns esportes têm características, né? Alguns esportes têm características de lesão, né? O futebol é o joelho, né? O joelho e tornozelo são as lesões mais comuns do futebol, né? A gente até vê alguns atletas profissionais aí, quem acompanha, né? Que levam algumas lesões, né? O Neymar agora, o caso do Neymar, que teve uma lesão por entorse do tornozelo, ele teve uma fratura, que é muito comum no entorse do tornozelo, que é a fratura da base do quinto metatarso, que é da região lateral do pé. Fez o tratamento cirúrgico, depois de um tempo ele já evoluiu com outra lesão, com entorse do tornozelo, lesão ligamentar, pelo mesmo mecanismo de trauma. Então talvez ele tenha que pensar em realmente fazer um bom fortalecimento, no caso dele, para evitar esses entorses de repetição, que isso leva, muitas vezes chega a ter lesões mais graves, né? Então, alguns esportes têm essas características, né? A arte marcial, por exemplo, que é o que eu gosto muito também, o jiu-jitsu, principalmente o judô, é muito comum lesões de cotovelo, né? Função da queda, né? Função da queda. O judô é muito comum lesão de cotovelo. O paciente, quando o atleta, quando vai tomar queda, ele tem o hábito de colocar a mão no chão, isso pode levar a lesões do cotovelo grave, lesões de ombro, né? Então,
E isso é prevenido realmente com fortalecimento. A natação já... Essa é um belo esporte, né? A natação é um belo esporte, trabalha tanto membros superiores, membros inferiores, coluna, musculatura do core, que é a musculatura abdominal, musculatura da coxa, e previne lesão. E por qual que é a grande vantagem da natação? Não tem impacto, né? Alguns atletas de natação têm dor no ombro pelo tipo de lesão, né? Pelo tipo de, que a gente chama de síndrome do impacto, acaba tendo impacto no ombro, mas não tem um impacto no chão, né? Isso, natação é um belo esporte. Pelo seu conhecimento, às vezes eu fico pensando assim, você está assistindo uma partida de futebol lá e você vê o jogador se machucar, aí você já imaginou, aquilo ali vai ser dor de cabeça. Sim, vai ter problema. Sim, sem dúvida. Algumas lesões que mostram, né, a gente está assistindo um jogo, a gente vê o grau, né? A hora que mostra lá, a gente já vê o tanto do edema, né? O paciente que tem uma deformidade severa lá na hora da lesão, você vê que é uma lesão mais grave, né? A luxação é muito comum, quando a gente vê que a articulação está deformada, ou seja, saiu do lugar. Muito comum no ombro, né? Muita gente tem luxações de repetição no ombro, vai no hospital, coloca no lugar, depois de um tempo sai de novo, vai, coloca no lugar. Então, essas pessoas que começam a ter essa instabilidade, na maioria das vezes o tratamento ele é cirúrgico, né? É a única forma de tentar evitar, né? E a luxação do ombro, por exemplo, é muito perigosa, né? Por quê? O paciente, por exemplo, está na piscina, está no rio, e sai do lugar, ele não consegue nadar para voltar, ele luxa o ombro, ele não consegue voltar. Então, o tratamento realmente ele precisa ser feito, pode ter consequências mais graves, né? Dependendo de onde o paciente possa estar. Tá? Doutor Ivan está atendendo em Penápolis, na parte pública e também na parte privada. Sim. Né, eu estou atendendo, estou muito feliz em retornar à minha cidade, né? Minha terra natal, sempre gostei daqui, sempre estou muito feliz mesmo, minha família toda daqui, né? Minha mulher também, eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos pequenos, minha menina tem 3 anos e meu menino tem 2 anos. Minha mulher está vindo comigo, ela é dermatologista, trabalha muito com a parte de medicina estética, ela faz a parte de dermatologia e medicina estética, né? E a gente está começando, nós retornamos, ela não é daqui, mas mora numa cidade próxima daqui, e a gente está começando a trabalhar. Eu faço a minha parte privada na clínica íntegra, que é ali no Santa Leonor, né? Estou à disposição para quem quiser. E estou trabalhando na Santa Casa de Penápolis também. Santa Casa de Penápolis, por enquanto, trabalho com fraturas, né? Faço meu trabalho, pacientes que tenham fratura, caem de moto, acidente automobilístico, tem as fraturas, a gente opera, faz tratamento cirúrgico, acompanhamento, tudo isso também na parte pública. Já tem uma estimativa de quantas cirurgias já realizou? Não tem, mas muitas, bastante. Eu sou novo, né? Mas já tenho alguns anos de formado. Mas eu fiquei sabendo que em São Paulo lá, coisa... Nossa, trabalhava muito, operava muito, bastante. Sou novo, tenho alguns anos de formado, me formei em 2010, né? E terminei minhas especializações no começo de 2015. Então, tenho 4 anos aí que eu trabalho com joelho e fraturas, eu gosto bastante dessa área. Então, sou novo ainda, mas já tenho um certo tempo trabalhando com isso. Doutor Ivan, obrigado pela sua participação. Eu deixo espaço para as considerações finais. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão assistindo. Estou muito feliz em retornar a Penápolis, como eu já disse, e quero fazer um belo trabalho, quero fazer um trabalho muito legal. Tanto eu quanto a minha mulher, né, a Ana, nós estaremos à disposição para todos os pacientes que precisarem da gente, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu conversei com o médico Ivan Naja Samarco. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.